Hoje nós vamos receber aqui no Papo com Pedro, Lorena de Moura Melo. Lorena de Moura Melo, que é bióloga, que está fazendo doutorado em ciências florestais. Isso. Né? A tua especialidade é de geoprocessamento de dados e de monitoramento de áreas. E que estás fazendo o que mesmo, Lorena? Que é exatamente o teu projeto? O meu projeto de doutorado, ele foca em fazer esse monitoramento da caatinga, tanto em relação à degradação ambiental, em relação ao impacto antrópico, naquela localidade, principalmente no município de Floresta. E também eu vou fazer uma análise em relação à evapotranspiração, com a seguinte perspectiva: será que áreas mais preservadas elas vão ter uma maior ou menor evapotranspiração? Isso também eu vou trabalhar com algoritmos que vão trabalhar com evapotranspiração, como CEBAL, e também vou trabalhar na área de programação, buscando fazer um plugin com o fim de automatizar essa análise de evapotranspiração na área florestal. Não é simples, né? Não é simples. Mas é interessante e tem tudo a ver com o assunto que a gente quer desenvolver aqui hoje, né? Porque a gente quer falar sobre meio ambiente, né? E meio ambiente é tudo aquilo que é o ambiente que nós vivemos, né? E quando a gente fala normalmente alterações de meio ambiente, a gente se remete normalmente a uma coisa que está acontecendo muito longe daqui. Parece que é uma coisa que está acontecendo lá na Amazônia, no deserto do Saara, né? Nas geleiras lá do Polo Norte. E, no entanto, todos nós fazemos parte desse contexto. Está mais próximo do que a gente imagina. Pois é, né? E esse contexto do meio ambiente é esse que a gente precisa falar sobre ele e remeter as nossas responsabilidades sobre a condução dessa situação. Né? A gente poderia começar a puxar, por exemplo, um tópico, né? Uma grande questão hoje é essa questão, por exemplo, do aquecimento global. Né? O aquecimento global que até um dia desse se negava, governos negavam e negam, né? Algumas facções, vamos dizer assim, ainda pensam que não existe mudança da temperatura. No entanto, já está bastante documentado que essas mudanças de temperatura estão acontecendo ao longo dos séculos. Né? Isso. Tanto é que já se fez várias reuniões para tentar conter essas temperaturas a 1,5 grau do que era no começo do século, se eu não me engano, quando começou a contar isso, no final do século XIX. Né? E um detalhe que é interessante é que o pessoal ele remete apenas ao aquecimento global a ações antrópicas. Só para desmistificar um pouco, o aquecimento global ele também tem causas naturais. No entanto, por decorrência das ações antrópicas, a questão da modificação do clima veio sendo também agravada. São causas que você pode mudar, né? Isso. As causas naturais são mais difíceis de você mudar, mas as causas, elas que são causadas pelo homem, né? Que são essas causas, pela ação do homem, essas podem mudar, né? Isso. Aí o que é que a gente verifica? A Revolução Industrial ela veio beneficiar a humanidade, mas também teve as suas consequências, né? Como a poluição de recursos hídricos, do próprio solo, também causando alteração dos gases, como a gente sabe também que existem os gases do efeito estufa, e isso, consequentemente, afeta o aquecimento global. A gente sabe que o meio ambiente tem um efeito estufa natural, mas que com as ações antrópicas, ele vem tendo essa modificação, vem se intensificando. E, juntamente com ele, a gente vê a questão de ilhas de calor, que é a ação antrópica em um determinado ponto, que vai fazer com que tenha uma mudança de temperatura mais drástica, por conta das ações antrópicas e da estrutura do próprio local. Esses fenômenos que a gente observa, El Niño, a Ninha, né, que são fenômenos de modificações climáticas que não existiam, parece, ou não nessa intensidade. Né? Eles também estão ligados a essa modificação da temperatura ou são fenômenos naturais? Tem a questão natural e também tem a ação antrópica que também afeta, de um certo modo, esses fenômenos. Mas o que é que a gente vê em relação à nossa humanidade? Uns buscam ter esse cuidado ambiental e outros já têm o egocentrismo, né? As pessoas têm o seu individualismo e também o imediatismo. No caso,
o ser humano, por exemplo, é responsável por lotear uma área. Ele vai estar ali loteando e o objetivo dele é só vender. A gente vê isso até na nossa realidade, né? Tem grandes lotes, né? E o pessoal não se importa se ali vai trazer consequências tanto para a biodiversidade como para o próprio ser humano, a curto ou longo prazo. Aí, no caso, vende áreas perto de áreas de preservação permanente e, a partir daí, tem modificação no ciclo da água e também na infraestrutura de leitos de rios, como a gente vê alagamentos e tudo mais, enchentes que... A gente está vendo agora no Recife Isso. essas coisas que aconteceram, né? Pois é. E aí você, quando a gente está falando sobre... existe uma ligação direta mesmo nesse mecanismo, me parece, né? Esse mecanismo de econômico ligado diretamente a essa situação, né? A gente tem um ciclo do capitalismo que é extremamente extrativista, né? Como se a natureza não fosse finita, como se essas reservas não fossem infinitas. Então a gente vai pescar até acabar o peixe, a gente vai derrubar a árvore até acabar a árvore, não é? E a gente chegou no momento, e há quem diga que a gente já está passando desse momento, em que o sistema não comporta mais tantas modificações, né? E às vezes, isso até eu gostaria de conversar contigo, a gente às vezes traz muito para a gente e para as pessoas a responsabilidade sobre cuidar da sua água, cuidar do seu lixo. No entanto, se todos nós fizéssemos uma economia maior de energia, a maior parte da energia consumida é pelas grandes indústrias, pelos grandes movimentos dos capitais, né, pelas grandes empresas, e que o consumo de energia da pessoa individual não modificaria essa evolução da situação. Então, não é uma questão apenas, né, não é uma questão apenas individual. Né, a gente precisa fazer a parte da gente, mas a gente precisa fazer a parte da gente escolhendo melhor também os nossos dirigentes, porque são eles que podem dar um limite a essa situação, né, trazendo mais pessoas para conversar sobre isso. Né. A gente pode usar o exemplo aqui assim, a gente tem um rio que nasce aqui em Garanhuns, a bacia hidrográfica do Mundaú nasce aqui em Garanhuns, né, tanto do Canhoto como o rio Mundaú propriamente nasce aqui, se encontram lá na frente em Alagoas, nos Palmares, mas várias cidades a gente vai passando por lá. Cidades como Garanhuns, por exemplo, que não tem indústrias, relativamente poucas indústrias, a poluição desse rio todo, a maior parte é de lixos orgânicos urbanos, né, do consumo das casas e tudo. Mas, por exemplo, quando você passa de União dos Palmares, que tem muitas indústrias ali, da canavieira, então a poluição daquela região ali é outra, e em grandeza industrial. Você vai se aproximando de uma metrópole, né, como Maceió, uma grande cidade, e a quantidade de indústria também vai aumentando. Se você for ver a poluição lá da Lagoa de Manguabe, lá, Mundaú, ela não é pelo lixo urbano, né? Não é pelo esgoto das casas principalmente, é pelas indústrias. Mas, claro, até chegar lá, está poluído pelo lixo liberado nos rios sem tratamento pelas cidades. Né? O que é que tu pensas disso? Primeiramente, o olhar ambiental das pessoas se fecha quando tem os interesses econômicos. Isso é uma tristeza da nossa humanidade, né? O capitalismo cega os olhos das pessoas. Claro que tudo em uma dose suficiente não faz mal, né? O capitalismo ele também não é ruim, mas quando se faz um desenvolvimento insustentável, aí começa a afetar os recursos naturais. Como você mesmo falou, né? Que muitos têm a visão que os recursos naturais são infinitos, mas eles são finitos. E muitas vezes pela ganância do momento, as grandes indústrias elas vão produzir sem o interesse ambiental, mas a gente tem que ter, até as indústrias têm que ter uma visão diferenciada, porque o mercado internacional eles visam indústrias que ela tenham um selo verde, uma responsabilidade ambiental, que hoje muitos eles não fazem o seu compromisso ambiental pensando em si no meio ambiente, mas sim no mercado que eles vão atingir. E eu creio que tanto governantes como a população local ela tem que buscar ter essa visão ambiental.
tudo tem que começar do indivíduo. A partir daí se amplia para as instituições e indústrias. E muitas vezes não se foca na educação ambiental do município. Por exemplo, uma criança muitas vezes não sabe a importância de jogar o lixo no lixo. E como jogar que lixo, né? Que Isso. lixo, né? E eu já vi muitos adultos que é o exemplo para a criança, né? Pega um papel de bala, garrafa de água, joga da janela do carro, ou se não, joga na rua sem nenhuma preocupação. E a criança vê aquilo e tem como exemplo. Então, impunemente, né? Isso. Isso. A responsabilidade ambiental tem que começar da instituição educacional, a escola, desde o ensino básico até o ensino superior. Porque a partir daí vai se ter adultos responsáveis. Então, no caso, se o adulto hoje ele tem uma visão egoísta, sem se incluir no meio, que muitos já tiveram essa visão, né? As pessoas, elas muitas vezes não se incluem no meio ambiente. Elas pensam que são superiores, né? O que não está aqui. Se eu estou fazendo muito pouco, o que eu estou fazendo não vai interferir, né? Isso. Aí elas se colocam como se fosse no pedestal, que fossem pessoas inacessíveis. E a gente sabe que é uma mentira. As pessoas, a longo prazo, vão colher de forma amarga o fruto do seu trabalho insustentável. E por isso que a gente vê, como o senhor mesmo citou, a poluição do Rio Mundaú, começando de residências aqui em Garanhuns, né? Se cada indivíduo tivesse um cuidado, tivesse uma responsabilidade, e também os governantes olhassem para o município com esse olhar diferenciado, juntamente com os empreendedores, que muitas vezes são egoístas e pensam no seu empreendimento e no seu retorno financeiro. Mas se eles tivessem essa visão voltada para o meio ambiente com carinho, com amor e sabendo que eles podem ser afetados, até o seu próprio empreendimento, se for instalar um empreendimento em lugar inadequado, o que é que vai acontecer? Por exemplo, se estiver próximo em uma área que seja rica em nascentes, ali ele pode aterrar, mas possa ser que em algum momento aquela água daquela nascente vai afetar a estrutura do seu empreendimento. Então, as pessoas têm que ver que elas vão ser afetadas. Se afetarem o meio ambiente, o recurso natural vai estar limitado. E como é que vai alimentar a indústria? Que a gente sabe que as indústrias elas precisam dos recursos naturais. Se as pessoas fazem uma exploração extrema do meio ambiente, como é que a indústria vai ser abastecida posteriormente? Mas eu realmente não estou convencido que somente a boa vontade das pessoas possa mudar isso não, sabe? Infelizmente, eu acredito de fato que a gente precisa de leis mais duras e mais sensatas, né, nessa questão, né, baseada porque a gente não pode dizer que um sistema como o sistema capitalista que visa absolutamente só o lucro e não tem nada a ver, e isso não é um problema ter o lucro, desde que para isso você não comprometa a sobrevivência do mundo, né? Isso. E é o que está acontecendo, infelizmente, né? Então eu não acredito que só a boa vontade das pessoas a gente vai conseguir mudar isso. Até porque é muito dúbia, assim, um país, por exemplo, como a Finlândia, né? É um país que tem uma política pública de preservação e tal. E o Fundo Amazônico para preservar a Amazônia, a Finlândia contribui com o Fundo Amazônico. No entanto, uma das mineradoras mais destrutivas da Amazônia é a finlandesa, né? Então, é uma coisa dúbia, né? Então, você não pode achar, eles não poluem lá, mas poluem aqui, né? É porque, geralmente, muitos dos países, os países desenvolvidos, eles vão explorar os subdesenvolvidos. Aí não quer dizer, por exemplo, eles vão ter uma mesa, eles fazem preferência madeireira, por exemplo. Eu quero uma mesa de acácia, por exemplo. Eles vão pegar a matéria-prima num país subdesenvolvido. Se aquele país vai ficar deteriorado e as consequências que vão ficar ali estão ali, e o seu país vai estar desenvolvido e vai ter suas áreas preservadas, essa é a importância para eles. Pois é, não sabem até que essas consequências, isso vai voltar para lá, para a Finlândia, né? Porque o aquecimento, por exemplo, o aquecimento global interfere principalmente a Finlândia, que é uma cidade, um país congelado, né? No norte congelado, que está em degelo, e isso vai trazer um bocado de problema para eles também, né? Então, não tem mais. A gente tem um exemplo de como a gente vive nesse mundo
globalizado que não adianta mais políticas locais, né? A gente está vivendo uma pandemia que se renova e que se renova e que se renova, porque a gente não conseguiu vacinar o mundo todo, né? Então existe uma disparidade muito grande entre a Europa, entre aqui até o Brasil e alguns países africanos, né? E essa disparidade é o que faz com que esses novos vírus se formem, novas cepas se formem e todo mundo se contamina, inclusive os que foram vacinados, né? Então, menos gravidade, graças a Deus, mas todo mundo se contamina novamente. E nós estamos vivendo uma quarta onda nisso tudo, porque a gente não pensa que se a gente não vacinar todo mundo, isso vai continuar, né? Então, é o mesmo pensamento que a gente está trazendo para o meio ambiente, só que para o ambiente natural, da biologia. Sim, né? sim. Então, são exemplos, né? Nós estávamos conversando aqui antes de como as coisas aconteciam aqui na nossa vista e a gente acha que não é aqui, né? Eu estava falando para você aqui antes da gente começar que quando eu era garoto, na década de 70, a gente ia daqui para Brejão e tinham matas fechadas daqui para lá, que hoje desapareceram completamente, né? Desapareceram completamente e modificaram o clima da região, né? Modificaram a produtividade da região, modificaram, por exemplo, a economia da região, né? Que se transformou com essas mudanças, né? Então, mas como isso está distante no tempo, né? Assim, a gente não percebe, essas coisas vão acontecendo devagar, que a gente não acha que não tem um limite, né? E tem. Com certeza. E um ponto que eu fico até um pouco preocupada é em relação ao nosso município. A gente vai e faz uma previsão em um território amplo como o Brasil, né? Fazendo essa análise, ou até de forma global, mas muitas vezes o olhar das pessoas fica voltado para algo distante delas, né? Como a própria Amazônia, ou se não, para outros países, para o próprio Polo Norte. Mas muitas vezes as pessoas não olham o seu município, como aqui é o caso de Garanhuns. As pessoas ficam com os olhos fechados e não observam os danos ambientais que existem aqui. Garanhuns ele tem uma bacia geográfica, como você me estava citando, que eu vou enfatizar o rio Mundaú, né? E o Mundaú nasce aqui em Garanhuns e deságua em Alagoas. E o que é que a gente vê? O quanto que tem aqui de resíduos líquidos, que são os efluentes, que são lançados nos cursos de águas aqui de Garanhuns. Só 8%, 8 a 10% da cidade é saneada. Infelizmente. E a gente vê muitas vezes que as pessoas se deixam enganar por meio de um pão e circo, né? Tem festas, tem até, eu não sei se vão achar ruim o que eu vou falar, mas até o próprio Festival de Inverno, um grande investimento na cidade, mas a infraestrutura da cidade, como é que está? Não sei se o pessoal se pergunta, eu vou andando pela cidade aqui, eu fico observando a infraestrutura daqui, o estado que ela está. É uma cidade que tem um potencial turístico enorme. Se tivesse a implantação de meios para esse potencial dela, né, ela seria uma cidade diferenciada. Mas, infelizmente, a gente vê uma cidade que não é saneada na sua totalidade. A gente vê problemas que envolvem a própria... o próprio bem-estar humano, né, como a gente vê quantas pessoas que não têm saneamento básico. E isso agrava a qualidade de vida. Isso envolve o meio ambiente, né? As próprias pessoas vão estar envolvidas no meio ambiente. Isso aí é o meio ambiente, não é só uma floresta, não é só um rio. O meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Se você causa um grande dano em uma área, como o senhor mesmo falou, você mesmo vai ser afetado. E o que é que deveria ser feito? Por que o Brasil ele é um país subdesenvolvido? Primeiramente, pelo interesse próprio, né? A gente vê tanto de governantes como de empresários têm esse interesse próprio. Muitas vezes tem uma legislação que é até bonita, né? A gente vê uma legislação com suas normas, tudo bem organizado em artigos, e que exigem determinados
detalhes ambientais que não são cumpridos, né? Pois é, a gente tem até uma legislação muito boa, né? A gente tem uma legislação muito boa, a gente tem uma FUNAI funcionando, a gente tem um IBAMA funcionando, a gente tem uma legislação muito boa. O que a gente tem, mas é o que a gente vê também o que aconteceu, né? Com essa, eu entendo, depois daquele golpe em Dilma, né, do governador, e isso eu não tenho nenhum receio de dizer que aquilo foi um golpe, que os interesses, esses interesses da população geral foram renegados. Né? Isso é uma coisa recorrente na história do Brasil, mas a gente está assistindo agora isso. Né? E foi quando aconteceu esse afrouxamento dos cuidados, né, com o meio ambiente geral, né, que piorou, nós voltamos, né, em todos os aspectos, nós regredimos pelo menos 20 anos, né, inclusive no aspecto ambiental, não vamos nem falar nos demais, que seria uma tragédia, né, mas nesse aspecto ambiental, né, o CNBio, que fazia a fiscalização das unidades de conservação. Das unidades de conservação, né? Via satélite, que é essa a sua especialidade, né? Foi praticamente desautorizado e desmonetarizado, como é que se diz? Ele perdeu o financiamento todo. Né? Então, os resguardos que a gente tinha social foram perdidos. Né? Mas isso é uma deliberação política, isso não é uma coisa natural, não. Isso é uma deliberação, é uma ação política sobre essa situação. E você vê, né, se as unidades de conservação, como o senhor mesmo falou, elas não tiverem essa preservação, porque a gente sabe que as unidades de conservação, elas têm esse potencial de preservação assim, essa necessidade de preservação, e que muitos querem desrespeitar e arrancar, eles não querem nem tirar assim, com delicadeza, eles querem arrancar essa preservação das unidades de conservação para a ampliação, muitas vezes, do agronegócio. Ainda bem, né, que existem leis que preservam as unidades de conservação, que são unidades de conservação, são áreas que buscam preservar tanto a fauna, flora, a questão histórico-cultural de áreas e também os próprios recursos hídricos. E a gente vê exemplo aqui em Garanhuns, a gente tem uma unidade de conservação que o Parque das Nascentes do Mundaú, que fica na Várzea, eu acho que poucos conheciam ele, mas existe. Até que não tem esse cuidado como deveria, né? Poderia ter um investimento maior e a partir daí ajudar no ecoturismo daqui, mas muitas vezes o olhar dos governantes não está preso a isso. Pois é, aquela região ali invadida é uma periferia da cidade, invadida por aqueles que foram expulsos daqui do centro, né, e estão lá, né, e lá não tem saneamento, né, também, né, na Várzea não tem, Manachel, aquela região todinha, e aquelas águas todinhas são servidas e jogadas ali, né, nas nascentes do Mundaú, né. Infelizmente. E é uma região muito bonita, inclusive, né? Vizinha à Serra Branca, né? Ela é contígua com a Serra Branca ali, que é uma fazenda muito bonita também de preservação, que você vê ali em cima do Cristo, né? Aquela área toda muito bonita ali, mas, no entanto... O senhor falou em relação à questão que Garanhuns ele tinha uma área de florestas mais abrangente, né? E com o decorrer do tempo, com a urbanização, foi sendo reduzida. Foi. Eu estava te falando sobre, né, dessa história, que tinha uma empresa de melhoramentos aqui da cidade, da década de 30, que Hubert van der Linde construiu. Era a empresa que fornecia energia para a cidade pequena daquela época. Né? Mas era uma máquina a vapor, né, que era movida a lenha. Né? E ela destruiu as florestas do entorno de Garanhuns. Eu estava falando da década de 70, que eu me lembrava da estrada, mas aquilo ali era muito maior. Né? Aquilo ali era muito maior. E essa indústria, essa empresa de melhoramentos da cidade, dizimou as matas aqui do entorno de Garanhuns. Dizimou, é o nome que se dá mesmo, não tem outra palavra. Mas isso tudo em nome do progresso, né? A energia elétrica que se formava. E como né? o senhor vê também, em relação ao progresso da cidade, tem a questão da linha férrea em Garanhuns. Pois é. Que foi um dos aspectos que contribuiu para a urbanização do município. Teve a questão de atrativo de pessoas para o centro de Garanhuns e com isso foi tendo a expansão urbana. Além de outros detalhes que Garanhuns também
alguns detalhes históricos que a nossa cidade teve, né? Teve a questão de plantios de café, que afetou a questão econômica do município, produção de algodão. E, por último, também teve a questão leiteira, né? Que aqui em Garanhuns era uma mata de leiteira. Ainda é, né? A gente é a bacia leiteira do estado, né? Essa região que vai daqui de Bom Conselho até Pesqueira, Arco Verde, esse é o cinturão, né, de leite da cidade. As fábricas de queijo estão aqui, né? As fábricas de manteiga de queijo estão aqui. As grandes empreendimentos também estão aqui nessa região, né? A Sadia, né? Aqui já teve a Silp, né? Teve nessa região toda aqui. Usando era a bacia leiteira a bacia leiteira do estado, que é uma outra questão, né? Porque, por exemplo, o leite surgiu como bacia leiteira depois que o café foi todo derrubado, né, pela uma crise da década de 30, até que na década de 50 foi dizimado o café. O governo de Getúlio Vargas financiou, inclusive, a retirada do café e quebrou muita gente aqui na região. A gente mudou o perfil. Mas aqui, o café que se plantava naquela época era um café sombreado, né? Era um café que se plantava debaixo de árvores altas e frondosas, assim, ou cajueiros, ou canzens, tamboris, são árvores, né, leguminosas. Assim, ainda tem muitas dessas lá em Brejão, você ainda consegue ver. Mas tudo isso está terminando, porque com a retirada do café, essas árvores foram juntas, né? Um dos pontos que eu queria frisar em relação a isso era a questão da urbanização desordenada. Por que foi que eu falei da linha férrea? Foi por conta desse detalhe que eu queria frisar. A gente vê que o atrativo para um determinado ponto em relação ao contingente de pessoas começou a ocorrer pela evolução tecnológica. As pessoas viviam mais em áreas rurais e vieram para áreas urbanas. Aí muitas vezes as pessoas perguntam por que tem essa marginalização, por que as pessoas moram no subúrbio, com a falta de infraestrutura. Muitas vezes, dependendo do lugar, isso aconteceu no Brasil por conta do êxodo rural. Vem um grande contingente de pessoas para o centro urbano e a partir daí elas vão se estabelecendo e ocasionando o desenvolvimento insustentável também a urbanização desordenada. E isso, muitas vezes, hoje não está acontecendo com tanta frequência como antigamente, né? A maioria das pessoas estão vivendo mais na área urbana. Hoje a gente já está, hoje a gente tem 80% da população do Brasil já vive na zona urbana. Né? Isso. E o que é que eu queria falar, trazendo para a nossa realidade hoje, vendo esse ponto histórico. Hoje, o que causa tristeza para o nosso país se chama essa urbanização desordenada. Fazem-se loteamentos, ou talvez nem loteamentos, as pessoas invadem as áreas urbanas e começam as zonas rurais até que é pior, né? Começam a agravar as problemáticas urbanas. E o governante ele devia olhar para isso, está vindo um contingente populacional aqui, eu tenho que gerir essa área para que não venha agravar as problemáticas urbanas. Então, muitas vezes as pessoas vão morar em um determinado lugar de risco e ali elas são providas de abastecimento e rede elétrica, mas elas estão em uma área de risco. Mas para que elas viessem se instalar ali com segurança, deveria ter tido uma intervenção. E se os governantes deixaram aquilo ocorrer, eles não são os responsáveis? Sim. Por que eles não fazem diferente? Porque eles não olham para essas pessoas ali e já dizem, olha, a gente tem um lugar melhor para ter esse assentamento urbano. Porque a partir daí a gente vê quantos desabamentos tem, quantas mortes acontecem, como a gente vê no próprio Recife. Planejamento, né? Porque esse crescimento desordenado tem uma razão de ser. Né? Ele não é uma coisa assim, sem uma razão, né? Porque, por exemplo, quando você deixa de produzir, a riqueza no mundo é uma coisa limitada. A riqueza também. Eu tenho um exemplo que eu vi uma vez, aquele Eduardo Moreira falando sobre riqueza, que eu acho que é um exemplo muito bom. Ele compara a riqueza com a caixa de areia, aquela caixa de areia que os meninos brincam nos parques, né? Então, se você faz uma montanha numa caixa de areia daquela, aparece um buraco, porque a quantidade de areia é limitada. Então, quando você vê uma riqueza muito grande num canto, é porque tem uma pobreza muito grande no outro. Né? Então, essa riqueza mal distribuída,
é que é o responsável por essa situação, inclusive ambiental, né? Apesar de que esse bairro aqui de Heliópolis, por exemplo, não é saneado. Esse bairro aqui, que é um dos bairros mais ricos da cidade, não é saneado, mas você não vê os esgotos correndo na rua. Isso. E eu não sei se o senhor sabe dessa questão histórica, o bairro de Heliópolis, ele foi o bairro planejado aqui de Garanhuns. Sei, sim. E você vê, quando você chega aqui, você vê, quando, por exemplo, vê um turista ver Garanhuns, olha como Garanhuns é bonito, se prende só aqui, relógio das flores, vai para os pontos turísticos. Mas quando vai para as vertentes da cidade, aí a pessoa, rapaz, eu fiquei iludida, viu? Eu cheguei aqui em Garanhuns pensando, tinha uma perspectiva que era uma cidade organizada, mas quando eu fui olhar para o outro lado, tem esse ponto. Então, como o senhor disse, tem um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio tem uma razão, né? Que é esse descontrole desmedido, né, das riquezas, né? As riquezas precisam ser mais bem distribuídas, né, para que nem todo mundo precise morar pendurado nos barracos ali aqui tão pertinho aqui da Liberdade, né? Da Liberdade, de Monachel, e a gente vê que eu acho tão interessante para fazer até uma fotografia, né? Não sei quem já teve a oportunidade de chegar lá na Liberdade e dar uma olhada. É uma divisa social, literalmente, né? Buracão que divide você vê assim, tem aquele acidente geográfico lá, que é conhecido como Buracão da Raposa, e aqui de um lado tem o pessoal morando na periferia, numa situação de risco, e do outro lado você encontra as mansões. Aí, no caso, você vê, rapaz, que situação triste. E, se eu não me engano, tem uma chuva... coisa que é comum aos dois. Qual? Todos os dois jogam seu esgoto no buracão. Isso mesmo, infelizmente. Nenhum dos dois tem esgoto tratado. Aquelas mansões também jogam seu esgoto no buracão. Isso. Né? E nem precisa dizer que a favela também. Nisso eles estão juntos, né? Isso. Estão iguais. Né? E é uma questão ambiental, tanto que envolve a saúde pública. E aí, como eu disse, que o ser humano não está isolado do meio ambiente, ele está incluso no meio ambiente. Então, no caso, ali vai sofrer tanto o indivíduo humano, também a própria fauna, né? A gente sabe que ali embaixo tem uma nascente do Mundaú, né? E você vê onde nasce a nascente já é uma enxurrada de esgoto, né? Uma tristeza, né? Um recurso que podia ser tão lindo ali. Você quer ver outra situação que interfere diretamente com o meio ambiente e a saúde das pessoas, é o uso dos agrotóxicos, que estão até querendo mudar para defensivos agrícolas, né? Mas os agrotóxicos, né, que nesse governo também, que é uma coisa da liberada, nesse governo foram liberados produtos, mais de 100 produtos, né, que são proibidos, alguns deles são proibidos de uso na Europa, nos Estados Unidos, mas que aqui são liberados sem nenhum problema, né? Você quer ver, aqui no Brasil ainda é um dos poucos países do mundo civilizado que se pulveriza com avião, que se usa defensivos agrícolas com avião. Né? É terrível, vem a cena na minha mente. Que está relacionado diretamente, uma grande parte desses venenos, com a mortalidade infantil, com cânceres infantis, com cânceres de pessoas, de adultos também. Mas só apenas um estado em Pernambuco proibiu o uso de aviões, que foi o Ceará. Né? Começou com a cidade que conseguiu proibir o uso e hoje o estado do Ceará não se pode. Mas é o único estado da nação e é bombardeado isso todo dia para acabar com essa proibição. Né? O Ceará é o único estado que conseguiu reduzir. Isso é uma coisa que a gente devia brigar para levar para todo o país. Mas o poder que essas grandes empresas têm é imenso. Né? Aí para você ver, enquanto você falava, eu imaginando vários detalhes, né? O primeiro é que substâncias químicas, como os metais pesados e também os agrotóxicos, muitas vezes são, principalmente os metais pesados, são bioacumuladores. Você quer saber explicar mais do que eu. E dentro da ecologia tem a questão da cadeia alimentar. O consumidor final é o que vai consumir em maior quantidade. Maior concentração. Né? Os metais pesados. E as pessoas dizem o seguinte, eu já ouvi muito isso, não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tem que comer as meninas. Só que o pessoal não acorda que deve lutar, né? Pois é. A nossa região
existe o único tratamento de lixo, o lixo sólido, a matéria sólida que existe é o aterro sanitário. Né? O aterro sanitário é aquele lugar que você pega todo esse lixo e enterra. Né? Como se não fosse produzir mais e como se aquilo ali fosse desaparecer porque você enterrou. Né? São 50 anos que aquela região fica sem uso. Né? Porque a deterioração do meio ambiente com aquela produção de matéria orgânica impede de você de qualquer uso, da fermentação, daquilo tudo. Né? Mas é o único tratamento que a gente dá ao lixo sólido aqui na região toda. Aquele aterro sanitário ali. O melhor ainda é o aterro, né? Porque o lixo... É melhor do que o lixão, né? Isso, porque eles fazem tem umas lonas e eles fazem uma coleta do chorume, que é o líquido resultante da degradação do lixo, e a partir daí eles fazem um tratamento. E ainda tem lugares no Brasil que não tem o aterro sanitário. Agora tem outros pontos que deveria ser frisado, né? O pessoal diz, não, já que tem aterro sanitário, eu fico mais tranquilo em relação ao meio ambiente, mas não é isso. E eu fico até pensando, tem uma parte da população que é sucateada e mesmo assim ela é uma parte da população que mais contribui com essa questão da reciclagem do lixo, que são os catadores. Lá na minha casa eu costumo pegar as garrafas PETs ou algum tipo de plástico, de água sanitária, embalagens plásticas. Eu guardo e eu já combino com algum catador já para destinar para ele. Então, no caso, era para ser mais reconhecido o catador no nosso município. As associações também de catadores deveriam ser mais reconhecidas, porque reduziria o quantitativo de lixo dos aterros e se toda a população tivesse a educação de fazer essa segregação do lixo, separando metal, embalagens plásticas e vidro, e também com resíduo orgânico, com resto de alimentos, de casca, fizesse compostagem, o lixo ele chegaria em menos de 5% nas residências. Então, o que falta é investimento nessa questão de saber destinar de forma correta os resíduos. E eu creio que no Brasil deveria ter um maior investimento nisso, em relação à segregação dos resíduos sólidos, porque isso beneficiaria tanto o meio ambiente como as comunidades. Então, no caso, teria um retorno econômico também. Mas, Lorena, tu tens ideia de quanto esse lixo urbano, de quanto ele contribui para essa? Porque a gente... É uma tendência que a gente tem... Essa é uma tendência que a gente tem de culpar as pessoas pelo mau uso E é verdade, a gente precisa ter condição de separar o lixo, de ter quem cate, mas eu tenho uma obrigação de colocar o lixo aqui, mas é uma obrigação de ter que colocar. Você não pode botar o lixo orgânico no comum, o lixo orgânico vai para um canto, o lixo metal vai para o outro, você tem uma obrigação de separar. Isso é uma coisa que de fato só as pessoas precisam fazer. Mas, o quanto é isso que é o responsável por todas essas modificações ambientais? Né? Se você for quantificar mesmo, não são as pessoas. Né? E se todas essas pessoas começarem a agir corretamente, por sua livre e espontânea vontade, começassem a agir corretamente, a gente não ia ter esse impacto de modificação das tragédias ambientais que estão acontecendo, porque elas acontecem em escala industrial. Né? Sim. Elas acontecem em escala industrial e isso a gente não dá conta. Né? Eu estava antes falando sobre o aterro sanitário, porque é melhor do que os lixões, que eram as alternativas que a gente tinha antes, ou a falta de alternativa. Era só jogar num canto e deixava se degradar com o tempo. O aterro sanitário é melhor. Mas uma indústria de reciclagem é muito melhor. Com certeza. Né? E é essa que o tratamento deve ser dado, né? Uma indústria de reciclagem. E para o aterro apenas aquilo que é impossível de ser utilizado. Né? Então, e isso acaba, quando você seleciona, acaba sendo pouco mesmo. Mas, por exemplo, uma indústria polui mais do que a cidade toda. Uma indústria polui. Você tem um impacto maior mesmo. Né? Você vê agora como aconteceu lá em Minas Gerais, com aquele estouro daquela barragem, com aquele lixo, com aqueles rejeitos daquela indústria de minérios.
quando é que uma cidade ia causar uma destruição daquela? Né? Aquele rio doce ali, ainda hoje está contaminado. Né? Foi para o oceano, ainda está contaminado. Um navio, daquele navio que saiu lá da Venezuela, não foi? Que soltou o picho aqui na praia. A grandeza daquele acidente. Quando é que uma cidade ia causar uma destruição daquela? Então, as coisas que realmente modificam o meio ambiente, elas são em escala industrial e são mais difíceis para nós, pessoas, ter esse controle. Mas existe sempre uma tendência de culpabilizar as pessoas sobre uma tragédia que necessariamente não fomos nós apenas que criamos. Né? Então, aí você vê, alguns países se reúnem, como aqui a Rio 92 teve. E também teve a Rio +20. +20, teve o encontro de Paris, né? que alguns países não assinaram o documento, como os Estados Unidos, como a China, que são os maiores poluidores do mundo, né, ainda hoje. Então, esses são... A base da indústria da China ainda é o carvão. Né? Me fez lembrar de um detalhe, né, como o senhor estava falando. A escala de produção de resíduos de uma indústria nunca vai se comparar a de um indivíduo em sua residência. E o ruim é que, tipo, muitas vezes se cobra alto do indivíduo e não se cobra. E não se cobra das indústrias. Que são os maiores causadores da situação. E mais uma vez a gente vê o quê? Que o dinheiro, ele é o dominador da razão. Por exemplo, o pessoal diz, não, eu não vou cobrar da indústria porque ela está trazendo riqueza para o país, entre aspas, né? Riqueza econômica, mas e a natural? Será que vai continuar tendo a riqueza de biodiversidade? E se por exemplo, eu acho muito interessante que eu estudando as ciências florestais, e quando você vai fazer um manejo florestal, você tem que analisar toda a área, né? Você tem que fazer um manejo florestal sustentável. No caso, o corte seletivo de árvores, que claro que o ser humano pode se usar dos recursos naturais com controle e de forma sustentável. Aí você começa a observar, quando vai cortar uma árvore, você tem que fazer um estudo bem profundo para você ver como é a responsabilidade. Ali pode ter uma espécie a ser descoberta. E se você passar só o corte ali, ou passar o correntão para fazer uma derrubada em grande escala, o que é que vai acontecer? Você pode estar não descobrindo uma nova espécie. Então, no caso, você vê... Se você já tendo um cuidado extremo ali para fazer o corte de uma árvore, você pode perder uma espécie, perder de conhecer uma espécie que ainda não está catalogada. Imagina quando a indústria que não busca realizar a sua produção de forma sustentável, ela lança um tipo de químico em um recurso hídrico. As consequências e o impacto que pode trazer. Então, para você ver a importância do olhar. Eu vi, fui ler para a gente conversar assim, material para ler nos últimos dias, e eu vi uma estatística que eu fiquei estarrecido, que no último século, eu acho até que é menos do que isso, a gente perdeu 52% dos vertebrados da Terra, né? De espécies que desapareceram. É muita coisa. É uma estatística que eu vi no livro daquele um sociólogo que eu gosto muito, aquele Don Boff. Eduardo Boff, se não me engano. Não, Eduardo Boff é o escritor, é Don Boff, ele é Stanislaw Don Boff, é um professor, sociólogo, economista, um cara que vive falando disso, inclusive. E num desses livros ele falou, a gente tem aqui, ele faz um levantamento assim no gráfico, aquecimento global, o número de habitantes, proporcionalmente, o número de destruições são proporcionais ao crescimento da humanidade, é proporcional à destruição do ambiente. E a mortalidade das outras espécies. Né? Então a gente tem 52%, segundo ele disse, de vertebrados mortos no último século. É se perder metade das possibilidades de vida de um enorme grupo, né, que fazem parte da nossa vivência na Terra. Né? É muita coisa. 52% é mais da metade. Né? Mas a gente não percebe. Tem um livro que ele cita, né,
esse artigo que eu li, ele fala sobre um livro chamado A Primavera Silenciosa. Sim. Né? Que é dizer, bom, os pássaros estão morrendo por conta dos agrotóxicos, as abelhas estão morrendo por conta dos agrotóxicos, então as primaveras vão ficar silenciosas porque não tem pássaro, não tem inseto, não tem nada, e você... E sem isso, além da beleza poética do ambiente, você tem uma perda enorme da biodiversidade e de tudo que se envolve, que é o conhecimento e a preservação das espécies. Ô, senhor, você falou de abelha aí, para você ver o quanto de importante que é uma abelha. O pessoal muitas vezes usa pesticidas em áreas agrícolas. E eles têm o objetivo de acabar com uma determinada praga que está atingindo aquela monocultura. E quando eles lançam aquele pesticida na área, vai matar tanto o inseto que eles queriam destruir como abelhas. E o pessoal diz assim, não, mas qual a importância das abelhas? Elas são as responsáveis por fazer a polinização. E isso também afeta a alimentação humana. Porque também tem determinadas espécies vegetais que a gente se alimenta que dependem dessa polinização de abelhas. E até a biodiversidade das áreas, tanto preservadas como não preservadas, elas dependem das abelhas. Então, no caso, quando você está ali acabando com a função ecológica de uma abelha, você pensa que é uma coisa mínima, um mero inseto que o pessoal muitas vezes não dá valor, né? Mas ele vai causar um desequilíbrio ecológico. Outro ponto, quando a pessoa lança esse pesticida e mata uma determinada espécie de inseto que está atacando a monocultura, o predador daquela espécie vai ficar sem ter como se alimentar. Então, vai ter uma quebra da cadeia alimentar. Então, no caso, isso pode causar desequilíbrios no próprio município. Por exemplo, um alto quantitativo de anfíbios ou outro tipo de espécie por causa do ser humano que causa o desequilíbrio, né? E a gente vê muitas vezes ali em Suape, o pessoal tirou o habitat dos tubarões e eles não têm como se alimentar e se deslocam. Para Boa Viagem agora, né? Aí você vê como o ser humano ele afeta o meio ambiente e, consequentemente, também ele colhe os seus resultados. As consequências dessa situação. Né? Uma coisa aqui, quando eu era garoto aqui, na década de 70, eu fui criado aqui em Garanhuns, nessa área, nessa aqui. Os únicos pássaros que a gente tinha aqui praticamente eram os pardais na cidade, eram os pardais e as andorinhas na época de andorinha. Né? Hoje, aqui em casa eu já cataloguei, vamos dizer assim, 11 espécies de pássaros diferentes. Né? E aí eu fico imaginando, sabiá, sanhaço, pardal mesmo, rolinho, né? Aí já que tem, aqui no quintal daqui de casa, que não tinha. Mas eles estão aqui, não é porque as coisas melhoraram, não, é porque as coisas pioraram onde eles moravam, né? Não tem mais essas matas todas na redondeza onde eles moravam, né? E eles invadem a cidade por uma questão de sobrevivência. Aqui tem saguinha, aqui tem, né? Aqui em casa, aqui no quintal, você deixa uma banana ali e desaparece, o saguinho vem pegar. Né? Mas não é porque as coisas melhoraram, né? Porque as coisas pioraram para lá. Né? E essa invasão aqui de animais é por isso. Né? Não é bom sinal. Né? Mas assim, vamos imaginar então, né? Quais seriam as políticas públicas, as mudanças que a gente poderia fazer para que a gente está falando dos problemas, né? Quais seriam as soluções, né? Quais seriam as soluções para isso? Primeiramente, como eu já tinha falado, falou, né? Tem que iniciar primeiro com a educação ambiental nas escolas, porque a educação ambiental vai formar a mentalidade do cidadão e, consequentemente, vai expandir para a fase adulta e os futuros governantes. Mas, depois disso, vem o indivíduo local, né, claro, e, posteriormente, tem que ter uma gestão. Porque se, tiver uma ação de algum indivíduo e não tiver a gestão daquela ação para que ela se perpetue, ou se não... Por exemplo, eu tenho minha produção de lixo, mas se não tem uma gestão que vai organizar que aquele resíduo vai passar pela reciclagem, ou se não, eu tenho minha moradia
eu faço o sistema todinho de esgotamento sanitário ali, mas eu não tenho para onde destinar aquele resíduo de forma adequada, sem danificar o meio ambiente. Primeiramente, então, é uma associação entre indivíduos, gestores ambientais, no caso eu me refiro à parte política, e também com os responsáveis pelas indústrias, né? Os empresários. Então, no caso, essa questão da gestão esse é um grande problema. Inclusive, eu acho que é um dos maiores problemas, porque os países, né, eles têm um governo, mas as empresas, elas são transnacionais, né? Então, essa questão de governança internacional, porque, por exemplo, a indústria que rompeu a barragem do rejeito lá em Minas Gerais, a sede dela não é no Brasil, né? A Vale tem acionista no mundo todo, né? Se você fosse, vamos responsabilizar o dono dali, você não tem um dono mais. São conglomerados de empresas que têm ações umas das outras e que tem um grupo que administra, né? E essa governança que é necessária para a gente poder ter ações políticas, até ambientais, elas só são possíveis se a gente tivesse controle transnacional. Mas nós não temos. Mas sabe uma coisa, por exemplo, que os governantes têm que olhar o seguinte: não é porque vai vir uma indústria para o nosso país que a gente tem que acatar o que eles querem. Eles que têm que se adequar às normas do país. Então, no caso, o gestor tem que bater o pé no chão. Não, para você vir instalar aqui, claro que a pessoa vai expor os benefícios que a indústria vai ter ao se instalando no país, mas também tem que bater o pé. Olha, para que você se instale aqui, você tem que fazer a compensação ambiental por conta do dano que você vai fazer em sua instalação, o impacto que você vai gerar ao meio ambiente. Você vai ter que ter gestão dos seus resíduos sólidos, dos seus resíduos líquidos. Então, os governantes, eles que têm que estar à frente e bater o pé a fazer isso. Mas só que muitas vezes eles não têm esse olhar ambiental, só querem o recurso. Não, eu quero que a indústria venha para cá, eu vou ajudar que eles se... Inclusive, esse é o argumento que a Prefeitura de Garanhuns usa para dizer que a gente precisa desenvolver, a gente tem um déficit habitacional, a gente precisa construir um loteamento a 3 quilômetros daqui, porque Garanhuns precisa crescer. Onde a gente vai botar os dejetos do que foram construídos já, que estão jogando pela rua, ninguém fala disso, né? Então, felizmente, esse foi adiado, esse problema, né? Felizmente, né? Ainda resta para se resolver, que é essa questão da terceira etapa do Viane Moura. Da Viane Moura é aquele, na verdade, o nome do loteamento é São Vicente, né? Mas a Viane Moura é a empresa que administra, que constrói, né? Faz a construção. Eles têm um projeto agora, sem ter resolvido as questões do primeiro e do segundo movimento, eles têm um terceiro que se propõe a fazer tudo isso de novo, em nome do desenvolvimento, né? Assim, como eu faço parte do CODEMA, aqui de Garanhuns, a gestão do CODEMA, que claro que o CODEMA não se faz de 2 ou 3 pessoas, é toda uma equipe de conselheiros, tem equipe técnica que toma decisões em relação a alguma problemática ambiental. Só que, muitas vezes o CODEMA tem uma opinião e os governantes, tem vezes que não entra nenhum consenso assim, entre o CODEMA e a própria gestão do município. E isso está naquela história da governança, né? Porque aqui em Garanhuns, todos os conselhos perderam a sua autonomia, né? Na gestão passada, em 2019, uma lei municipal tirou todos os conselhos, inclusive o CODEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, tirou dele a autonomia para dizer o que pode legalmente e o que não pode. Infelizmente. Né? Só que aí a gente já colocou isso para frente para verificar o porquê disso aconteceu e está em tramitação. Em relação ao município, uma coisa boa que está tendo agora é a comissão para a organização do plano diretor. Aí, no caso, o município está mais no sentido de acordar. Ele acordou mais em relação a essa questão de ver essa questão de gestão do município, o seu zoneamento e o seu plano diretor. Poderia ter feito isso antes, mas para que tenha essa ampliação do município, sem ter a organização de um plano diretor,
todo município vai ser penalizado. Por isso que é necessário que se tenha esse plano diretor e seu zoneamento adequado, levando em consideração as características geográficas, climáticas e biológicas aqui do nosso E município. sociais, né? As pessoas E o precisam principal, né? as pessoas precisam dizer como é que querem a cidade que querem morar, né? Isso. Porque uma das grandes vantagens, uma das grandes passos que nós demos na construção de um plano diretor é que ele seja participativo, né? E Com essa foi a certeza. evolução de 88 da nossa Constituição Cidadã de 1988 e até chegar a essa Constituição. Parece que o plano das cidades foi de 2011, né? 2001 só, que a partir dali foi que começou a se exigir a obrigatoriedade, né, que cidades acima de 20 mil habitantes tivessem um plano diretor, porque até então não era assim, né? E a gente fica observando assim, o quanto de temática tem na área ambiental, né? E o quanto de problema que o nosso país tem, né? E A gente, por isso, voltando a essa questão ambiental e aqui tão pertinho da gente, a gente tem ali, perto de São Pedro, do açude que tem naquela região, que abastece aquela região dali, tem um plantio enorme de tomate. Né? E o plantio de tomate é uma das agriculturas, um dos produtos que tem uma quantidade maior de veneno que eu conheço. Né? E é na beira praticamente do açude que abastece, que as pessoas Meu ali na Deus. região. Né? Eu gosto muito de tomate, né? E devo ter comido já quilos desses venenos nessa vida da gente aqui. Mas está aqui, bem pertinho da gente. Né? Está bem pertinho daqui. Houve um estudo na década, que isso eu me lembro, na década de... Acho que foi no final da década de 80, aqui em Garanhuns, a cidade fez uma pesquisa nas águas daqui da cidade, nos poços das águas minerais aqui. Naquela época, a contaminação por fecalomas estavam presentes em quase todas as águas minerais da cidade. Exceto a Serra Branca, porque tinha aquela enorme floresta ali em torno daquela... Né? Tinha aquela floresta enorme. Eu aqui quem está participando também da live. Né? Então, naquela época já existia uma poluição enorme. Né? É porque a gente... Não, as casas não jogam seu esgoto. Não jogam seu esgoto na floresta, elas enterram, né? Tem uma fossa nas casas. Mas essas fossas poluem, né? E trazem essas águas minerais aqui, todas com coliformes fecais, né? Com nível de nitrito aumentado por conta da poluição dela, né? Até com fossa. Né? por isso que é bom fazer monitoramento dessas áreas de poços do município. Por exemplo, ter a questão da gestão e essa gestão ela ter um olhar diferenciado, ó, tipo, vai ser determinado para a secretaria tal e junto, vamos dizer, da CPRH talvez, dependendo do que seja, para fazer essa questão de gestão dos recursos hídricos daqui. Por isso que é bom também orientar o cidadão, né? Ó, você vai construir sua fossa, tantos metros do seu poço, porque pode conter a contaminação. Pois é, e até ter um poço, né? Ter um poço não é só você abrir um buraco, não. Aquela água ali não lhe pertence apenas, né? Ela passa por você, mas ela não lhe pertence. Um poço pertence a todos, né? Uhum. O lençol freático que você tira a água pertence a todos, né? E eles têm que ser contabilizados nesse sentido, né? E já existem leis que fazem esse controle, né? Isso. E a gente vê que também o lençol freático, que ele fica abaixo de um município, se ele for muito explorado, pode mexer até com a estrutura da própria cidade. Então, no caso, se muitas pessoas fizerem poços em um determinado local e se usarem daquele recurso hídrico em larga escala, pode fazer com que, com a redução do recurso hídrico abaixo do solo, também o que vai acontecer? Por ter aquele espaço, a gravidade vai agir e pode ter desabamento. Guardando as devidas proporções, é o que está acontecendo em Maceió agora, né? Aquela empresa Salgema tirou a Salgema debaixo da cidade muitos anos, e hoje tem bairros afundando em Maceió, né? Então, guardando as devidas proporções, é disso que a gente está falando, né? Isso.
Para esse ano de 2022, qual é o que é que o senhor acha mais importante em relação à ação humana dentro do meio ambiente? O que é que a gente está precisando mais? Como tentei lhe dizer, eu acho que essa questão da governança é o ponto fundamental para o controle, né? Porque a gente não tem como controlar essa situação toda sem um pacto na sociedade e um pacto entre os países para que a gente possa conter essa situação, né? Agora, a gente eu acho que o passo é esse, né? Eu acho que a gente precisa sensibilizar o nosso povo a eleger os seus governantes que pensem assim, né? Que pensem na conservação do ambiente e da diversidade da natureza e das pessoas, né? Eu tenho plena convicção de que esse é o caminho, né? E estou me dispondo, inclusive, a contribuir com ele, né? Nessa posição. Eu penso que é por aí que a gente deve investir na governança, né? No esclarecimento e na governança. E a gente tem essa grande problemática no nosso país, né? Tanto problema político que a pessoa fica, meu Deus do céu, o que é que vai ser do nosso país? Pois é. Né? Mas qual é a alternativa à política, né? Essa política né? É a barbárie, que é isso que a gente está vendo, é a antipolítica, né? Sem você querer dar espaço para conversa, né? E discutir as diferenças, né? E tudo. Eu acho que a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer, por exemplo. Mas a gente tem condição de ter um plano diretor e uma gestão ambiental que seja exemplo. Né? A gente tem poucos problemas, relativamente poucos problemas em relação a uma cidade como Recife. Nós temos uma cidade de 140 mil habitantes apenas, né? Que os problemas são muitos, mas ainda são pequenos em relação à metrópole. Então, está na hora da gente poder fazer isso, né, agora, e a gente tem condições políticas para isso, né? A gente, por exemplo, tem um prefeito e um governo do estado que fazem parte do mesmo, pode ser que mude agora com essas eleições, mas que fazem parte de um mesmo movimento, né? Quem sabe a gente consegue afinar o governo do estado, o governo do município e do país no mesmo movimento. Então a gente teria condição de ter as melhores condições para fazer disso aqui como exemplo. Agora, não existe exemplo sem custo, né? Assim, o custo de você ter um controle e um desenvolvimento ambiental, entre outros, né? De desenvolvimento geral controlado, né? É isso, é vontade, né? É vontade mesmo. É bom que a gente cresça muito, é bom que a gente cresça preservando, né? Cresça sem poluir tudo, sem derrubar tudo, sem destruir tudo, né? Sem poluir tudo, né? Eu tenho esperança nisso, até vivo movido por essa esperança. Por isso que nós todos, agora está próximo da eleição, né? A gente tem que começar a analisar quais são os planejamentos dos governantes que estão pretendendo se eleger. Por exemplo, a gente tem que olhar de qualquer presidente que está aí, ou melhor, candidato à presidência, né? O que é que ele planeja durante os próximos 4 anos? Como é que ele vai agir? Eu já tenho a minha escolha, né? Da mesma forma, senadores, deputados, governadores. Né? Que é isso que a gente vai escolher agora. Pois é, a gente está nessa situação agora e é uma oportunidade, né? É uma oportunidade da gente inverter esses polos, né? Tirar essa lógica da degradação e da exploração do crescimento a todo custo, né? E da riqueza mal distribuída. Está na hora da gente parar e a gente já mostrou que a gente consegue fazer isso no lapso de tempo que os governos do PT estiveram. A gente viu que com pequenas mudanças, que foram pequenas em relação às possibilidades que a gente tem de fazer, de que é capaz de fazer, né? Da participação popular nas gestões do povo, da gestão do meio ambiente. Então, é essa aí, a minha vivência, a minha expectativa é essa mesmo, né? Nesse sentido mesmo. Né? Que o povo venha acordar e venha buscar uma
uma opinião semelhante, né? Ter Eu um tô posicionamento. Eu espero que a gente convença muita gente. O objetivo desse Papo com Pedro, que é o nome desse programa que a gente está fazendo aqui agora, é justamente isso, de trazer as pessoas à discussão de vários assuntos. A gente já está falando de meio ambiente, mas nós já falamos de educação, nós já falamos sobre a questão quilombola, nós já tivemos uma psicóloga que passou aqui, nós conversamos sobre ansiedade, esse momento que a gente está vivendo. O objetivo desses programas é justamente alertar e avivar essas discussões, que são as discussões que a gente precisa fazer para a eleição, para essa eleição e para toda a nossa vivência. E o que a gente deseja de cada um é que tenha essa abertura de mente, né? Principalmente em relação ao meio ambiente. Se você tiver uma opção de governante que não tem essa visão ambiental, então o que acontece? Então você já desvia o foco dele, porque se não tem a preservação dos recursos naturais, então a sua própria vida, o seu próprio conforto, suas oportunidades de emprego também vão ser afetadas por questão da falta de uma busca sustentável de ação no meio ambiente. Essa aí essa saída. É isso mesmo. Pois muito obrigado, então, e boa noite. Muito obrigado por assistir até então. Boa noite para todos e estamos à disposição para tirar outras dúvidas em outros momentos, caso seja preciso.